Olá, tudo bem com você? Essa semana estava vendo alguns vídeos, alguns comentários de economistas e entendidos da área sobre a questão da nova moeda digital chamada Drex, que está sendo preparada, está sendo aí dizendo que estão organizando para ser lançada no próximo ano. Justamente isso para eliminar o papel moeda e ter uma única moeda. Então eu não quero aqui entrar nesse detalhe, explicar, porque também são informações que é necessário pessoas que da área, economistas, para poder explicar melhor sobre essa questão da moeda digital. Mas o que eu quero ver com vocês aqui já é justamente mais uma prova de que a volta de Jesus está muito próxima. É isso que eu quero falar neste vídeo com vocês. Para quem não me conhece, sou o pastor Domingos da Calvary Franca e gostaria de convidar você a fazer parte para que você pudesse se inscrever no nosso canal e que você possa dar um like e compartilhar esta mensagem e nos acompanhar dia a dia, que estamos trazendo mensagens de fé, esperança e salvação. Todos nós, cristãos, sabemos que a volta de Cristo está muito próxima, principalmente devido aos acontecimentos dos últimos anos. E aqui eu quero ser breve e quero simplesmente falar com vocês sobre o que Jesus nos fala para orar e vigiar, porque a volta dele está muito próxima. E os textos de Apocalipse fala sobre a volta de Jesus e os eventos finais da história humana. Em seu sermão profético, Jesus fez uma descrição de sua volta com detalhes, que pode ser conferida nos 3 evangelhos sinóticos. E nós temos aqui nos evangelhos, que são chamados de sermão escatológico, Jesus falando sobre o fim dos tempos. E Jesus segue a mesma linha de raciocínio lógico, demonstrando a ordem dos fatos apocalípticos, sinais do fim, princípios das dores, grande tribulação, volta de Jesus e juízo final. E então eu quero comentar com vocês sobre o que está acontecendo no mundo. Nós temos hoje uma guerra lá em Israel, onde já é um princípio, uns sinais de que as coisas estão mudando e que haverá o anticristo, enfim, e nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo para não sermos pegos de surpresa. Então, as profecias de Jesus, elas se cumprem em 3 momentos, naquele tempo, coisas que aconteceriam naquela geração, como por exemplo a destruição de Jerusalém. Durante a história, fatos que cumpririam posteriormente seriam sinais da volta de Jesus. E no fim de tudo, quando todas as profecias se cumprirem plenamente, que está lá em Marcos capítulo 13, do 14 ao 27. E as profecias não são apenas simbólicas. E então vamos ver aqui alguns sinais. Primeiro, os sinais do fim. Os sinais do fim são os avisos de que o tempo está se cumprindo. E durante os séculos, Deus tem dado oportunidade para o ser humano, e muitos fatos que acontecem são para despertar a humanidade a se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. E alguns fatos, sinais do tempo, são sinais do aviso de Deus para toda a humanidade: apostasia, inversão de valores e heresia, surgimento de falsos cristos e falsos profetas, guerra e rumores de guerra. Então a cada geração acontecem fatos para avisar que Jesus está voltando. Apostasia, inversão de valores, falsos profetas, seitas, heresias, e tudo tem se avolumado a cada dia mais. Guerras que afligem os povos durante toda a história, se tornam cada vez mais duradoura, e também vemos aí as catástrofes climáticas, vários eventos climáticos que têm acontecido, que já é previsto nos Novos Testamentos, na Palavra de Deus. E aqui nós vemos que os sinais também, o princípio das dores, que é o tempo que as coisas começam a dificultar, pois se aproxima o momento final do cumprimento das profecias e a consumação do plano de Deus sobre todo o mundo. E alguns fatos do princípio de dores são terremotos,
né? Como eu falei, problemas climáticos, perseguição aos crentes. Nós vemos hoje os crentes, os cristãos sendo perseguidos, né? E agora, esses dias eu estava vendo uma autoridade falando de que nosso país não pode ter religião. Então ele é contra a religião, né? E o evangelho deve ser pregado em toda a terra, e é necessário a perseverança, e nós estamos vendo a frieza no amor, escândalos e ódio. Então, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o tempo aperta e as coisas se tornam mais difíceis, né? E, enfim, então nós precisamos estar atentos e entender que, você concorde ou não, Jesus está voltando. Então, a questão é, você tem de se preparar para a volta de Cristo, né? Primeiramente, arrependendo dos seus pecados e entregando a sua vida ao Senhor Jesus, como único Senhor e Salvador das suas vidas, né? E haverá a grande tribulação, que é um momento decisivo antes de Jesus voltar, quando por 7 anos o anticristo perseguirá toda a igreja do Senhor, tentando primeiramente seduzir o povo de Deus e depois atacando cruelmente os cristãos, né? E alguns fatos da grande tribulação segundo Jesus: o anticristo no lugar santo, né? O anticristo vem, haverá um só governo, uma só moeda, que é o caso que eu já falei sobre agora esta semana, ouvindo falar sobre o Drex, né? Que é a moeda digital que vai ser implantada aqui no Brasil, que na verdade eles vêm com uma ideia de benefício, que vai ser bom para o povo, mas na verdade eles querem te dominar, eles vão querer nos dominar, querer controlar as nossas vidas, onde você terá que prestar conta de tudo que você gastar. Se você for comprar um pão na padaria, você vai ter que informar. Enfim, depois você pode se informar melhor sobre esta questão. Temos a volta de Jesus, né, que será o maior acontecimento de toda a história da humanidade, e Jesus voltará em glória, né, sobre as nuvens no céu para julgar como Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos, né? E alguns fatos sobre a volta de Jesus: será após a tribulação, haverá sinais nos céus, surpreenderá muitos, porque ninguém sabe o dia e a hora. Todas as nações verão, e o arrebatamento dos fiéis, daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, no final da grande tribulação, Jesus arrebatará a sua igreja e ressuscitará os mortos salvos pela fé, que está lá em 1 Tessalonicenses